A história de um país não é feita apenas de fatos. É feita de memórias, de escolhas, de consequências. No Brasil, poucos nomes atravessaram o tempo com tanta intensidade quanto o de Luiz Carlos Prestes. Para alguns, um herói. Para outros, um símbolo de ruptura. Para muitos, uma história ainda não compreendida. Ao lado dele, uma mulher que também carregou o peso da história, do exílio, da perseguição e da resistência. Mas por trás dos discursos, das ideologias e dos julgamentos existia uma família. Filhos que cresceram entre o silêncio da história e o barulho das narrativas. Décadas depois, a mesma história continua sendo contada, mas agora por quem viveu. Olá, navegantes, sejam muito bem-vindos. Esse é o Opinião Navegante. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um agradecimento aqui à Micheline e a Saulo Cruz, que gentilmente cederam esse espaço para que essa conversa acontecesse. Quero também agradecer a Rosiane Ramos, que é uma amiga de primeira hora e faz parte também da produção daqui do Opinião Navegante. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que a gente fazia um tempo já que eu queria realmente essa conversa, com Mariana Ribeiro Prestes. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. E vamos conversar, vamos esclarecer, falar um pouco sobre a minha vida e sobre meus pais, principalmente, e tocar o barco aí, vamos embora. O respeito pelo passado, eis o traço que distingue a instrução da barbárie. As tribos nômades não possuem nem história, nem nobreza. Quando a gente pensou em fazer esse canal, a gente pensou justamente isso, trazer pessoas que tivessem conteúdo para edificar a vida das pessoas, outras pessoas que assistirem, ter um entendimento maior, inclusive da história, que é muito importante isso para o futuro. Não é? Eu queria saber de você. Você é filha de Luiz Carlos Prestes e de Maria Prestes. E como é que foi a tua infância? O que é que você se lembra daqueles tempos de infância convivendo com essas figuras históricas? Bom, eu sou filha de Luiz Carlos Prestes, de Maria do Carmo Ribeiro, e sou a sétima filha de 10, né? Nós somos, meu pai do primeiro casamento com a Olga Benário teve a Anita, que nasceu no campo de concentração na Alemanha nazista, e depois o convívio da minha mãe, que foi ser segurança do meu pai no final dos anos 40, começo dos anos 50, ela foi ser escalada pelo Partido Comunista Brasileiro a fazer a segurança dele, porque ele estava sendo perseguido, como a vida inteira dele praticamente foi sobre perseguição da polícia. Por que ele foi perseguido? Por ele ser o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E também por ele ter sido senador da República em 1945. E aí o convívio dos dois, da minha mãe com meu pai, nasceu o relacionamento, e desse relacionamento nasceram os filhos. E que eu já nasci em 61, né? Já quando o Brasil estava passando por uma semi-legalidade, meu pai já não estava na clandestinidade, mas eu não tenho lembrança do meu convívio com ele durante esse período, porque eu era muito pequena. E logo em seguida, em 64, veio o golpe militar,
Meu pai novamente vai para a clandestinidade e minha mãe fica com todos os filhos. Na época, em 64, ela estava grávida do meu irmão caçula, que nasceu pós-golpe, e foi um período bem conturbado para todos nós. Eu não tenho muita lembrança, tenho alguns flashes só de acontecimentos, mas pouca coisa. As coisas que eu vou lembrando são mais dos relatos dos meus irmãos mais velhos, que já tinham 17, 18 anos, e o que eles passaram durante esse período pós-golpe de 64. Né? Então, como eu era pequena, né, como eu disse, e na época do golpe eu tinha 3 anos de idade, então só tem alguns flashes da polícia invadindo nossa casa, minha mãe tendo que deixar os filhos na casa de companheiros, de amigos, para ela poder até se resguardar, porque ela estava grávida de 7 meses. E eu lembro que eu fiquei na casa de um casal e depois, muitos anos depois, eu vim encontrar com esse pessoal e eles falavam que eu chorava muito e sempre chamando pela minha mãe e que eles tentavam me acalmar e tudo mais, mas foi um período, eu acho que para mim foi bem doloroso, né? Lembrando e escutando as histórias, né? E aí, minha mãe, quando foi dar à luz, né, do meu irmão caçula, em 64, em julho de 64, a polícia estava na porta da maternidade com a polícia e a imprensa toda, porque meu pai era a pessoa-chave que a polícia queria prender, e meu pai, obviamente, que não compareceu, e minha mãe, na declaração, e até hoje no certidão de nascimento do meu irmão, consta como mãe solteira, que a criança não tinha pai. Né? Então, até o meu irmão caçula não tem o sobrenome Prestes, só tem o sobrenome da minha mãe, Ribeiro. Você ficou só na casa desses companheiros? Eu fiquei com minha irmã, que é mais nova que eu. Então, foi todos espalhados. Ficou cada um num canto, porque a mamãe precisava de cuidados, né, final da gravidez, foi a maneira que os companheiros do partido acharam melhor para até ter mais segurança das crianças também, porque as crianças também poderiam servir de isca para o meu pai aparecer, né? Então tinha que estar em lugares seguros até para que não acontecesse nenhum sequestro rápido, né, da gente, né, para forçar o papai a se entregar. Então você viveu em constante vigilância. Minha mãe, sim. Eu não, porque eu nem sabia o que estava acontecendo na época, né? Então, logo depois que em 64, já para o final do ano, que mamãe recebeu o comunicado que poderia estar retornando para casa, podia recolher todos os filhos e retornar. Foi bem complicado porque quando retornamos para casa, a casa estava toda detonada. A polícia, quando invadiu nossa casa, levaram tudo que tinha dentro de casa, todos os pertences, roupas, móveis, até as lâmpadas da casa eles tiraram, levaram tudo e detonaram com tudo. Então, recomeçar tudo, né, para minha mãe foi bem complicado. E ela sozinha, né, com 9 filhos, ter que encarar Eu sempre falo que se eu tenho que me espelhar em alguém, eu sempre me espelho na minha mãe. Que a minha mãe foi uma mulher muito guerreira, que eu não sei se eu suportaria passar por tudo que ela passou.
Ela foi ser a segurança dele. Sim, ela foi designada pelo partido. Partido a ser segurança dele. Em 45, meu pai foi eleito senador. Em 47, o Partido Comunista foi cassado. O partido foi para a clandestinidade. Meu pai foi para a clandestinidade. E aí o partido designou a minha mãe a fazer a segurança dele em São Paulo. E aí ela foi ser. E aí, a partir do convívio dos dois, surgiu o relacionamento. Não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele. A história de Prestes é impressionante. Da sua mãe também, obviamente, né? E para algumas pessoas ele é tido como um herói, né? E para outras é tido como um vilão. Qual dessas visões é a mais distorcida? Não, meu pai nunca foi vilão. No entanto, que tanto a esquerda como a direita admira a figura do Prestes como uma pessoa, um líder que nunca se corrompeu, nunca se deixou levar pela o que ele conquistou na vida dele. E assim, ele conquistou por mérito dele, pela inteligência dele, pela luta dele, pela dignidade dele, e que tanto a esquerda como a direita não tem o que falar dele. Você acha que existe deliberadamente, uma predisposição a querer meio que passar uma borracha na história do Prestes ou esconder um pouco a história do Prestes? Não, porque mesmo que queiram fazer isso, não conseguem. A história de vida do meu pai está inteiramente ligada com a história do Brasil. O meu pai viveu praticamente o século passado todinho. Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1990. Você falar do Brasil e não falar de Prestes, ou falar de Prestes e não falar do Brasil, você vai estar ocultando uma parte da história. Então não tem como ocultar. Você querendo ou não querendo, o Prestes vai estar desde o começo do século até o final, ele ativamente participando da vida política brasileira. Prestes lutou muito contra o autoritarismo, a gente sabe. E eu queria saber de você, por que você acha que esses rompantes autoritários, esses governos autoritários, ainda têm tanto apelo junto a uma grande parcela da população? A questão, acho, de formação e de consciência de classe, né? As pessoas não conseguem se incluir em um determinado espaço e saber a que classe que ela pertence, né? Então fica difícil, né, de você romper com essas coisas, né? Então depende muito como é que a pessoa cresceu, como ela foi educada, de que maneira que ela foi na vida social dela, a que grupo que ela pertenceu, né? E que leva a ter esse autoritarismo todo, assim, de querer se achar a cereja do bolo, entendeu? Então, eu acho que depende muito da consciência das pessoas e principalmente ter noção a que classe você pertence. Eu conversei há um tempo atrás com o Eduardo Marinho e ele falava dos engenheiros sociais. Ele dizia que existe uma engenharia social para que as pessoas, que levavam as pessoas a defenderem causas mesmo contra elas. Sim. E a gente hoje vê isso nitidamente. Os próprios, todo mundo brigando para acabar com a escala 6x1 e os próprios trabalhadores querendo continuar com a escala 6x1, entendeu? Ou então você vê o pessoal falando que nem teve a entrevista agora recentemente na Bandeirantes, que estavam lá os 3 governadores, o Ratinho Júnior, não vou lembrar mais agora.
Era o Eduardo Leite. Não, não era o Zema, não. Era o Zema ou era o Zema? E falando que tem que ser que nem no Japão, que as pessoas escolhem quantas horas eles querem trabalhar, que trabalhe 50, eu quero trabalhar 50 horas, eu quero trabalhar 60 horas. Gente, isso é um absurdo, você querer impor às pessoas, as pessoas só vão trabalhar, as pessoas não vivem, as pessoas viram máquinas. É um absurdo isso, entendeu? Hoje, as pessoas com problema de saúde mental, problema de estresse, problema de que não tem tempo nem para olhar para o seu filho, para cuidar da sua casa, para cuidar de um ente querido que está em casa, você não tem tempo, porque você tem que viver o tempo todo no 220, trabalhando, trabalhando, trabalhando e sempre pensando no amanhã, o que é que eu tenho que fazer. E ganhando uma merreca, não. Então, é um absurdo a gente. Eu acho que, assim, você chegar e conseguir uma escala 5x2 é bom, mas ainda é pouco. Entendeu? Eu acho que tem que ser 4x3, entendeu? Mas o 5, vamos começar com 5x2, já é alguma coisa. Em outros países Já, em muitos países na Europa, já está, pessoal, tem pesquisas, tem levantamento de dados provando que as pessoas, quando descansam mais, elas trabalham melhor, elas têm mais disponibilidade para estar fazendo o serviço que tem que ser feito. Tem muita pesquisa, já tem levantamento de dados sobre isso. Eu vi, não me recordo agora de recentemente que, eu sei que foi me dizer isso, mas que não precisava da escala 5x2, porque pode fazer o que com o tempo livre? Não vou fazer nada, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui deitado olhando para o céu. Pronto, é o meu tempo, eu faço com ele o que eu bem entendo. Ninguém tem que mandar em mim para fazer alguma coisa. Inclusive descansar, dormir, passear com os filhos, entendeu? Ir para viajar para algum lugar, fazer, sabe? É saúde mental, gente. A gente tem que pensar na saúde mental das pessoas. Quando eu mudei aqui para o Nordeste, vai fazer 15 anos que a gente mora aqui em Baía Formosa, eu e meu marido, as pessoas, quando a gente saiu de Santos, as pessoas falam, o que é que vocês vão fazer lá? Eu assim, não sei, não sei, eu estou indo, agora o que eu vou fazer lá eu não sei. Quando eu chegar lá, eu vou ver quais são as possibilidades, o que tem de interessante e vou fazer alguma coisa. Mas por que eu tenho que ter obrigatoriamente, para me locomover para algum canto, ter já alguma coisa fixa para fazer? Não tem necessidade disso. O Globo Repórter mesmo, acho que a semana, não foi essa semana, foi uma semana retrasada, falando sobre as pessoas que estão se locomovendo dentro do Brasil, trocando de estado. Então, tem um monte de gente do Pará indo morar lá no Paraná. Tem um monte de gente lá de São Paulo, saindo de São Paulo, vindo morar em João Pessoa. E as pessoas estão vindo também sem nenhum emprego garantido. Estão vindo porque eles estão cansados dessa rotina de ter uma obrigação de estar já com tudo certinho, esquematizado na vida. Sabe? Qualidade de vida. Teve uma menina que saiu de Porto Alegre com uma mochila nas costas, está aí em João Pessoa. Agora conseguiu alugar lá um quarto para ela, está morando e está vendo o que vai fazer da vida. Globo Repórter estava mostrando isso. Entendeu? Então, gente, a gente precisa pensar nessa questão, que nós precisamos, em primeiro lugar, ter qualidade de vida. As pessoas precisam pensar na saúde mental em primeiro lugar. Isso é muito importante. Porque o que a gente tem, muitas das questões que acontecem hoje em dia, infelizmente, de homicídio,
de envolvimento com drogas e tudo mais, vem porque as pessoas não vê outra saída. Não vê outra saída. Aí acaba se envolvendo com as coisas que não são legais. Não. A lembrança da infância é talvez a mais pura de todas as alegrias. Você foi exilado junto com sua família. Qual Isso. foi o ano do exílio? 1970. Bom, logo depois do golpe, né, minha mãe ficou sozinha com os 9 filhos, né, o meu irmão caçula recém-nascido. Assim, o que eu posso te dizer é que eu tive uma infância bem tranquila, porque a preocupação maior era da minha mãe. Ela que sabia o que estava acontecendo no país, ela que sabia que meu pai estava sendo perseguido e procurado por todo canto, porque estavam caçando ele. E eu nem sabia, como eu era pequena na época do golpe, eu nem sabia que tinha pai, porque não era comentado dentro de casa nada em relação a ele. Então, meus irmãos mais velhos sabiam de algumas coisas, mas os caçulas, né, os menores de idade, nem não sabiam que tinham pai, porque não se comentava nada sobre ele dentro de casa. De 64 até 68, quando teve o AI-5, que aí depois do AI-5 a coisa ficou pior, ficou mais grave, né? Questão de prisões e torturas e tudo mais. Nós vivíamos em São Paulo, na rua Nicolau de Souza Queiroz, no bairro da Vila Mariana. E eu frequentava jardim de infância, depois eu fui para a escola, eu fazia balé na época. Então, o que eu fico impressionada é que a gente teve uma infância relativamente tranquila. Só depois que você vai associando tudo o que a minha mãe passou para manter essa tranquilidade dentro de casa, com os 9 filhos. Né? Então, chegou um momento que principalmente depois do AI-5, que a minha mãe ficou muito mais preocupada, porque nós estávamos correndo o risco de sequestro, estivesse indo para a escola ou voltando da escola, da gente sofrer algum tipo de represália, né, e forçar o papai a se entregar. A mamãe resolveu solicitar ao partido que buscasse um país que desse asilo político para a gente. E o único país que deu asilo foi a ex-União Soviética. Então, dia 17 de junho de 1970, nós saímos do Brasil. Para sair do Brasil, a minha mãe precisou tirar os passaportes de todos os filhos. E para tirar os passaportes, meu pai não podia, porque na época tinha que pedir autorização do pai para poder viajar. Então, meu pai não podia comparecer. Então, através de advogados, companheiros do partido, foi que foram perante a polícia certificar que realmente minha mãe era a genitora de todas as crianças, né? E aí, com isso, conseguiu fazer o passaporte de todos e a gente conseguiu sair do Brasil. Saindo do Brasil, a gente foi para a Itália, em Roma, onde a gente ficou uns 10, 15 dias e esperando as passagens para a gente sair de Roma para ir para Moscou. E aí, quando chegou, a gente... É engraçado, porque é uma outra pulando lá para frente, né? Porque a gente pegou o voo em Roma, mas não aterrissamos em lugar nenhum, porque não foi carimbado no passaporte que a gente deu entrada na ex-União Soviética.
Então, quando saiu a anistia, em 1979, que nós fomos na Embaixada do Brasil em Moscou para solicitar documentos novos para a gente, eles falaram assim, uai, vocês estão voando até hoje? Né? Apesar que eles sabiam que a gente morava lá, né? Todo mundo sabia que a gente estava morando lá. Mas foi um episódio também corriqueiro, assim dizendo, né? De engraçado, né? Porque de 70 a 79 a gente está voando. Queria saber esse tempo lá na União Soviética. Você pode falar para mim? Olha, foram os melhores anos que principalmente a minha mãe viveu, porque ela teve de 70 a 79 que ela pôde ter tranquilidade de estar com todos os filhos cuidados, né? Todos estudando e não ter nenhum perigo de perseguição, de perigo de sequestro, de perigo de qualquer coisa, né? Então, ela sempre colocou isso, que foram uns 9 anos muito gratificantes. E para mim também, porque quando nós chegamos, ninguém falava russo, né? A gente foi aprender a língua, depois fui para a escola. Como aqui no Brasil eu estava já na terceira série do primário, lá eu fui para a terceira série também, só que eu não sabia nada de russo, né? Principalmente gramática e tudo mais. Então eu voltei para a primeira série para poder ser alfabetizada em russo. E aí, eu não digo que eu perdi 2 anos, não. Eu acho que eu ganhei porque eu depois, junto com esse grupo meu da primeira série, eu fui até o final e eu até hoje são amigos meus, me correspondo com eles, falo com eles, então tenho grandes amizades, né, lá na Rússia. E eu considero que a Rússia é minha segunda pátria, se não for a primeira, porque foi a Rússia que me deu a educação que eu tenho, a Rússia que me deu a pessoa que eu sou hoje, a Rússia que me ensinou a amar a literatura, a gostar de estudar, de saber o que é ser cidadão, e foi tudo a Rússia que me deu, entendeu? Então, o Brasil não me deu isso. O Brasil me tirou tudo, me tirou a possibilidade de morar na minha terra, me tirou a possibilidade de eu ter documentos brasileiros, me tirou a possibilidade de... Eu não sei o que eu poderia ser se eu tivesse continuado no Brasil. Entendeu? O Brasil me tirou isso, me tirou essa possibilidade de eu viver e florescer aqui. E onde eu cresci, floresci, sou o que eu sou hoje, foi tudo a Rússia que me deu. Então, eu considero a Rússia como a minha primeira pátria e depois o Brasil como segunda pátria. Você fala em literatura russa, aí me veio a questão, qual é o teu autor preferido? Tenho vários. Eu tenho o poeta, Citar um. poeta russo Alexander Pushkin, tenho o Evgeny Yesenin, Dostoiévski, né, Tolstói. Todos somos responsáveis de tudo perante todos. Como é que você está vendo a situação política atual no Brasil? Eu acho que o Brasil é bem complexo, né? Porque nós eu não acho que o Brasil esteja dividido. Eu acho, não, acho que essa polarização, quem impõe, quem fala de polarização, é mais a direita do que a esquerda, né? Eu acho que o Lula está fazendo um bom governo. Eu acho que
depois que ele pegou o Brasil no estado que o Brasil estava após o governo do Inominável, do jeito que estava precária a situação brasileira, e em 3 anos ele conseguir alavancar o Brasil do jeito que ele está alavancando, trazendo muito investimento de fora para o Brasil, são muitas fábricas, muitas coisas que estão surgindo, que estão o pessoal vindo para cá, investir no Brasil, porque tem confiabilidade no governo, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. E eu acho que o Lula ganha no primeiro turno esse ano, porque ele tem muito a mostrar do que foi feito em 3 anos no Brasil. O comparativo de 4 anos do outro governo com o governo dele é imensurável, entendeu? Não dá não tem nem como comparar, né? Como você acha que nesse momento o que sai de pesquisa, que a gente sabe que Não, mas a pesquisa é muito relativa, essa coisa de pesquisa. Eu não confio nas pesquisas, não. Não dependendo de quem fez a pesquisa. Então essa aí são cartas marcadas. isso aí então é um enxerto artificial que estou dando para poder. Sim, com certeza, com certeza. Não tem sombra de dúvida em relação a isso. Em que momento você despertou, né? E você disse que tinha lampejos assim, depois você ia pegando uma coisa ou outra e tudo ia fazendo sentido. Mas em que momento foi isso? Você despertou? Olha, nós chegamos em Moscou em 1970. Meu pai chegou um ano depois, em 71, em março de 71. E foi aí que eu descobri que eu tinha pai, porque até lá eu não sabia que tinha pai, né? Então, quando o papai chegou em Moscou e minha mãe chegou e falou assim: Mariana, esse aqui é seu pai? A minha primeira pergunta foi assim: onde é que ele estava, que eu não conhecia ele, né? Então, aí a partir daí, com 10, 11, 12, já na pré-adolescência, adolescência, eu comecei a me questionar o porquê que a gente estava morando fora do Brasil, por que que o papai chegou, por que que o papai de repente brotou na minha frente, quem é esse cara, quem é essa figura? E aí eu comecei a questionar principalmente meus irmãos mais velhos. E eles começaram a me relatar as histórias dele, a história da coluna, a história da intentona comunista, que ele tinha sido eleito senador, que até hoje é o senador mais votado do Brasil, porque na época não votava por estado, o Brasil todo podia votar num determinado senador. Então, você vai descobrindo uma série de coisas que de repente sua ficha começa a cair e fala assim: caralho, eu sou filha desse cara? E quem sou eu? Não, então, aí assim, a mamãe sempre em casa nunca deixou a gente esquecer o português, ela forçava a gente a falar português, a ler os livros, escutar música, cantar em português, justamente para não esquecer a língua, porque você começa a conviver com pessoas que só falam determinado idioma, ainda mais criança, você começa a falar só aquele idioma. Você pensava em russo ou ainda pensa em... Às vezes pensa em russo. O Ivan sabe bem disso. Às vezes falo, quando principalmente quero xingar, eu xingo tudo em russo, para ninguém entender o que eu estou xingando. Não? Então, essa despertar para essa questão toda, né? Aí você começa a entender uma série de coisas, né, na sua vida, o porquê foram acontecendo determinadas coisas.
na nossa vida, né? Então eu fiquei interessada e comecei a questionar meus irmãos, questionar minha mãe, a perguntar, a querer saber, esclarecer as coisas. E aí foi que eu fui descobrindo tudo o que a gente tinha passado e que eu não tinha consciência disso, né? Só fui ter consciência disso na minha pré-adolescência. E junto com tudo isso, na época, eu lembro que em 72, acho que é depois. Eu sei que o Partido Comunista ia fazer 50 anos de existência e o meu pai estava elaborando um bóton para fazer em comemoração do cinquentenário do partido, e eu estava dando os meus pitacos lá para fazer, para elaborar o desenho. Eu tenho esse bóton até hoje guardado. É uma relíquia. É, e aí, conversando com ele, e o papai era uma pessoa que ele, quando sentava com a gente para almoçar, para jantar, para bater papo e tal, ele sempre contava as histórias sobre a Coluna Prestes. Então, as batalhas que teve, as lutas, como é que foi a trajetória da coluna, tal. E era muito interessante ouvir da boca dele, né, o relato das aventuras todas, né? Afinal de contas, foram 25 mil quilômetros Brasil adentro aí que a coluna percorreu, né? E aí, com isso, era mais um período da história que a gente acabava também descobrindo, né, do que tinha ocorrido na vida dele. E assim, que as pessoas precisam entender que o papai é um intelectual, né? E que a vida dele política era uma vida muito ativa politicamente. Então ele participava de tudo que podia, né? Então reuniões, assembleias, fazia discursos, participava dos congressos do Partido Comunista da União Soviética, discursava também no Congresso, e ele tinha uma vida muito com alguns privilégios, vamos dizer assim, por ser secretário-geral do partido. E o que eu admiro na minha mãe é que ela sempre falava para a gente o seguinte: vocês põem os pezinhos de vocês no chão, porque essas coisas que seu pai tem é mérito dele. Se vocês quiserem ter privilégios de alguma coisa, vocês que estudem, que batalhem, que trabalhem, evoluam para vocês chegarem aonde ele chegou. Então, essa coisa da mamãe sempre, assim, ó, não é para usufruir disso aí não, porque isso daí não pertence a vocês. Tá? Então, eu sempre agradeço a minha mãe por isso. Sabe? Então, é gratificante eu saber que a mamãe sempre se preocupou com esse lado da gente ter o que a gente merece por direito, por conquista que cada um foi conquistando. Chegou a ser o peso, e quando você descobriu assim que era filho, você disse, pô, quem sou eu? Isso aí que acompanhou a vida chegou a ser o peso de ser filha do... Não é questão de peso, eu acho que é questão de responsabilidade, sabe? Carregar o nome do meu pai e da minha mãe leva a gente a ter muita responsabilidade pelos nossos atos, entendeu? Então, eu tento ser a pessoa que levo com muito orgulho, carrego com muito orgulho o sobrenome tanto da minha mãe como do meu pai, e tento dar valor a isso e responder a tudo isso da melhor maneira possível, sabe? Porque
gente para falar mal e para criticar, já basta eles, eu não vou dar mais munição para eles para isso. Como o papai ele passou a maior parte da vida dele isolado da família, então o convívio dele com os filhos sempre foi muito delicado, porque ele não sabia como agir com a gente e a gente também não sabia como agir com ele. Primeiro porque a gente sabia que é uma personalidade dentro de casa, né? Uma pessoa que passou pelo que passou, né? E aí, como é que você lida com isso? Dentro do apartamento que a gente morava, vira e mexe, praticamente todo dia, vinham companheiros para conversar com meu pai. Companheiros que estavam clandestinamente na Rússia, companheiros que estavam clandestinamente em algum outro país, que tinha ido para lá para encontrar com ele. E a gente, os filhos, vivia nessa coisa de, esse não pode ver aquele, esse não pode ver esse. Aí a mamãe que coordena, esconde esse na cozinha, põe esse dentro do quarto. Quando esse sair, o outro entra na sala para conversar com o papai. Então a gente vivia. Então, isso tudo fazia parte do meu cotidiano, entendeu? Tipo, a gente ia para a escola, voltava da escola e sempre tinha algum companheiro dentro de casa porque na época o Brasil, não tinha como retornar para o Brasil, a maioria das pessoas. Os que retornavam eram presos, torturados e mortos, né? Então, o papai sempre questionou muito aqueles que queriam retornar para o Brasil de qualquer maneira. E retornaram, e muitos deles foram pegos, foram torturados e foram mortos, né? E tem gente desaparecida até hoje que a gente não sabe nem o que aconteceu com elas, né? Então, lá dentro de casa, a gente vivia isso tudo. E quero falar sobre o nosso relacionamento com o papai. Que uma história que é muito característica de como a gente começou a aproximar o papai mais da gente. Que a mamãe ela era muito metódica com determinadas coisas. Quando a gente chegava da escola, que a gente estudava período integral, então chegava em casa por volta das 5 horas da tarde, ela já mandava tomar banho, vestir o pijama para ir depois jantar e já ir dormir. Então já ficava toda aquela escadinha, todo mundo já de banho tomado, todo mundo já jantou, aí conversa um pouco e vai dormir, para no dia seguinte levantar às 6 da manhã para ir para a escola. E o papai sempre reclamava com a mamãe que as filhas estavam de camisola andando pela casa. E que tinha companheiros lá que estavam vendo as meninas andar de camisola dentro de casa, que não pegava bem isso. Aí a mamãe falou assim, não tem problema, facilita o meu trabalho, eu já boto todo mundo para dormir e fico sossegada. Bom, um belo dia a gente está na sala, todo mundo já de banho tomado, conversando, assistindo televisão e tal. A gente escuta que o papai andava arrastando o chinelo e assobiando. Gente, o papai está vindo aí. Aí não é que o papai entra na sala também de pijama e senta com a gente para conversar, trocar ideia e depois dormir também, sabe? Aí a gente começou a bater palma, aderiu, conseguimos, né? Então foi uma vitória, porque a gente assim percebeu que ele estava querendo se chegar também, então, que ele estava necessitando desse convívio mais próximo, junto com a gente, junto com os filhos, entendeu? Que os filhos aceitassem ele também, sabe? Como, não, tudo bem, vocês fazem isso, eu vou fazer junto com vocês também, sabe? Então, são pequenos detalhes que você percebe que, apesar dele ter toda uma vida conturbada, ter morado longe dos filhos, esse convívio nosso de 71 a 79,
no começo foi meio complicado de convivência, mas logo depois, tanto nós como ele começamos a nos entender e nos aproximar. E esse é mérito da minha mãe, entendeu? Ela que foi cavando isso e foi fazendo para juntar, para as pessoas poderem se entenderem e conviverem pacificamente dentro do apartamento. Nos olhos dos velhos vive o tempo. Nos olhos das crianças, o começo. E entre ambos corre a mesma vida, como o rio que não esquece sua nascente. Eu assisti o documentário sobre Prestes e tinha um depoimento seu falando a respeito dos netos, a chegada dos netos, e você ficava olhando como é que ele tratava os netos, como é que isso... Porque, assim, a minha filha nasceu em 82, lá em Moscou, e em 83 eu vim de férias para o Brasil, e aí eu trouxe ela comigo, e a minha mãe tinha viajado e eu ia ficar com o papai. E quando o papai que foi me buscar no aeroporto, e ele não sabia que eu estava vindo com a minha filha. Ele levou mais assim, ué, você vem acompanhado? Eu falei assim, pai, é minha filha, sua neta. E foi engraçado assim, porque ele não estava esperando, então ele não sabia que ia ter uma criança dentro do apartamento deles no Rio de Janeiro. E no dia seguinte da minha chegada, quando eu levantei tudo, fui procurar por ele. Aí a moça que estava lá ajudando em casa, eu perguntei, escuta, e cadê o papai? Falei assim, ele tomou café e saiu. Falei assim, mas para onde ele foi? Falei assim, não falou para onde ele foi. Quando passou um tempo, o papai chega no apartamento com banheira, com fralda, com roupinha de criança, com um monte de coisa. Falei assim, pai, que é isso? Falei assim, não, a menina precisa dos cuidados. Onde é que você vai dar banho nela? Onde é que você vai... Então, uma coisa que ele não pôde fazer para os filhos, ele estava fazendo para a neta dele. E a minha filha já engateava na época, e aí ela ia para o escritório dele, sentava, ele dava as revistas para ela ficar folheando. Quando eu ia lá buscar, ele falava assim, não, deixa ela aí que ela está aqui junto comigo. E às vezes ela saía engatinhando, quando você olhava, estava ele engatinhando atrás dela também. Aí, ó, é o que eu falo no filme, uma coisa que ele não pôde curtir com os filhos, ele pôde curtir com os netos, sabe? Então, hoje são, se eu não me engano, se eu não estou perdida nas contas, são 26 netos e 25 bisnetos. A família vai crescendo. Tem muito Prestes espalhado por aí. Maria, eu queria saber também como foi sua volta no Brasil. Depois eu estudei bom, vamos começar. Eu fiquei morando na extinta União Soviética durante 18 anos, né? Meus 2 filhos nasceram lá. Eu me formei enfermeira, trabalhei lá como enfermeira e retornei para o Brasil em 1988. O meu retorno foi para mim foi muito difícil, porque depois de 18 anos você morando num país socialista, onde não tem inflação, não tem desemprego, onde todo mundo tinha moradia, então retornar para o Brasil, onde os preços mudavam todo dia, eu não conhecia o dinheiro brasileiro, tive muita dificuldade de me adaptar, né? Na época, acho que era Cruzado Novo, se eu não me engano, e com 2 crianças, né? A minha filha tinha, na época, 5 anos e o meu filho 1 ano de idade. E fui morar na casa da minha ex-sogra, em São Paulo.
E aí, para me adaptar, eu estava acostumada a ter meu apartamento, minha casa, minhas regras, e de repente você cai dentro de uma casa com mais gente, com outras manias, com outras condições e tudo mais. Então, para mim foi muito complicado, foi muito difícil. Eu acredito que foram 2 anos de profunda depressão, onde eu me trancava no quarto para chorar e sentindo saudade da Rússia, dos meus amigos. Não tinha amigos, né, aqui no Brasil, as crianças, e ter ao mesmo tempo cuidar das crianças, né? Então foi bem difícil. E aí, quando eu dei entrada para legalizar meu diploma de enfermagem, foi outra complicação, porque tinha que fazer tradução juramentada, eu não tinha dinheiro para fazer a tradução juramentada. Aí depois consegui dinheiro para fazer a tradução de toda a documentação minha lá da Rússia. Dei entrada, depois de 5, 6 anos que eu consegui legalizar meu diploma. E durante 5, 6 anos, o que é que eu faço para se manter, né? Aí trabalhei, fiz alguns bicos como tradutora, a época era da perestroika, da glasnost, então vinham muitas delegações da Rússia aqui para o Brasil, que precisavam de tradutor, eu trabalhei como tradutora, mas não era o suficiente, né? Aí depois disso, que eu consegui legalizar meu diploma, da entrada para tirar minha carteira de regional de enfermeira, né, do Corém, eu fui trabalhar em Santos, a convite do prefeito da época de lá, o Davi Capistrano, médico sanitarista, que tinha ganho as eleições em 93. Ele, sabendo da minha situação, quis me ajudar e eu fui para lá trabalhar na prefeitura de Santos, onde eu trabalhei até 97. Em 97, quem ganhou as eleições em Santos foi o Beto Mansur, que foi prefeito de lá e depois foi deputado federal, se eu não me engano, pelo PSDB, se eu não me engano. Mas é de direita, por isso que eu fui demitida. E aí eu fui trabalhar em diversas outras prefeituras na Baixada Santista, trabalhei em Peruíbe, trabalhei em Mongaguá, trabalhei em São Vicente, trabalhei no Guarujá, aí depois fui trabalhar no ABC Paulista, em São Bernardo, em Santo André, em Mauá. Fui me virando e era difícil porque para trabalhar no ABC eu tinha que subir e descer a serra todo dia, deixar os filhos em casa sozinhos, né, se virarem. Por isso que eu acho que eles estão bem encaminhados, porque tiveram que aprender a fazer muita coisa, porque eu não estava em casa, né? E aí depois eu fui, o Ministério da Agricultura da Rússia abriu o escritório em Santos, e eles estavam precisando de uma pessoa que falasse russo, e aí eu fui trabalhar com eles, de tradutora, e aí trabalhei durante 6 anos com o Ministério da Agricultura da Rússia, lá em Santos. E aí foi quando, depois que terminou o escritório, fechou o escritório em Santos, que aí a gente recebeu nossas indenizações e viemos para o Nordeste. Mas o meu retorno para o Brasil foi difícil, não foi fácil não, foi bem complicado para me adaptar. Porque depois de 18 anos é uma vida, né? Que é desde a minha pré-adolescência até os 26 anos de idade, né? Eu
vivi num regime completamente diferente do regime aqui no Brasil, né? Então, essa adaptação toda aqui foi demorada, foi gradual e tudo, mas hoje eu já estou bem, já me adaptei, sei como lidar com as coisas aqui do Brasil. Já, mas mesmo assim a Rússia mora dentro de mim. O tempo todo eu mantenho contato com os meus amigos, falo em russo, leio em russo, canto em russo, xingo em russo. A Rússia está dentro de mim, da, assim, em todos os sentidos. Não? Sonho em russo, xingo principalmente em russo. Entendeu? E assim, falar um outro idioma e falar com. Assim como eu estou falando em português, da mesma maneira eu falo em russo, né? Com total liberdade, porque eu cresci falando russo, né? Então, por mais que eu queira esquecer, não dá para esquecer, tá gravado aqui, a gente fala automaticamente. Eu tenho minha cunhada que é russa, tenho outros sobrinhos meus que nasceram na Rússia e que falam russo também. Quando a gente se encontra, a gente sempre fala em russo, que é mais fácil para, acho que para todo mundo. A gente sabe que todo mundo, entre nós, a gente sabe que todo mundo entende o que a gente está falando, então fica bem, bem legal, sabe? Diferente. A vida, né, ela proporciona surpresas para gente, né? Para mim, eu estou com 65 anos hoje, fiz 65 anos agora em março, né? E a minha vida foi um altos e baixos, né? Constantes. E eu acredito que eu consegui me sobressair bem desses percalços todos. Hoje eu tenho meus 2 filhos que estão, a Lígia morando em João Pessoa, trabalhando, ela tem meus 2 netos, né? O Santiago que está com 18 anos, a Laura com 8, e tem o Danilo que é chefe na Cantina Prestes, em Natal, né? Um restaurante vegano, que recomendo, quem puder, que mora em Natal ou que frequente Natal, vá lá conhecer, porque vale a pena. É muito interessante as maquinagens todas, a alquimia toda que ele faz, só de legumes. Você come aquilo e fala assim, gente, que coisa que é isso, né? É muito legal, recomendo. E eu e o meu companheiro, o Ivan, moramos aqui em Baía Formosa. Por enquanto, pretendemos continuar morando aqui. A gente participa, não muito ativamente, mas participamos da vida da cidade, e tentamos contribuir de alguma maneira para que a cidade de Baía Formosa prospere e vire realmente uma cidade que ela tem tudo para virar exemplo de cidade turística, para não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil todo. Eu acho que só depende da administração pública investir mais em turismo, investir na qualidade de vida da sua população e com isso elevar o nível de vida e de qualidade de vida da população de Baía Formosa. Era isso que eu queria dizer, agradeço, tá, o convite de poder aqui contar um pouquinho da minha trajetória de vida. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória de vida, tanto do meu pai, Luiz Carlos Prestes, como da minha mãe, Maria do Carmo Ribeiro, tem o filme documentário O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, que está no Prime Filmes, e também o filme documentário Marias,
que também está no Prime Videos, que é também uma história sobre a vida da minha mãe, né? E também tem vários livros sobre a trajetória de vida do meu pai. O último livro que foi do Daniel Airão Reis, que ele fez a biografia do meu pai, escreveu sobre a biografia do meu pai. E tem o livro da minha mãe, que ela escreveu, Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Então, quem quiser procurar por esses livros e filmes para conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória de vida deles, eu acho que é importante. E espero que vocês tenham gostado. A história nunca é apenas sobre o passado. Ela vive nas perguntas que ainda fazemos e nas respostas que ainda nos dividem. Entre heróis e vilões, entre memória e esquecimento, existem pessoas. Pessoas que sentiram, que perderam, que resistiram e que continuam tentando dar sentido ao que ficou. Talvez a história não mude, mas a forma como a gente escolhe olhar para ela muda tudo.